Quinta-feira, dia 5 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Brasilzão que não para, hein? Brasilzão descendo a ladeira, né? Como dizia o poeta, lá vem o Brasil descendo a ladeira. É uma bomba atrás da outra e eu diria o seguinte: segundo o historiador britânico Lord Acton, o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente tudo. E é assim que precisa iniciar esse vídeo. Ou talvez dizendo que, segundo Nicolau Maquiavel, quem conquista o poder pela corrupção deve mantê-lo pela corrupção. Não é possível que tantos nomes vão surgindo, como os que surgiram hoje, eu vou contar a vocês, dentro de um único escândalo que envolve praticamente todos os outros juntos. Pois é, depois dessa prisão do Daniel Worcaro no dia de ontem, determinado pelo ministro Mendonça, que inclusive está calando muita gente, né? Muita gente. Abriu-se aí um leque que mostra a sequência de revelações que misturam dinheiro, espionagem política e um ambiente de intimidação que começa a ganhar contornos cada vez mais sombrios, como que se fosse aí, por exemplo, o submundo da máfia. As mensagens encontradas nos aparelhos ligados ao banqueiro, o Worcaro, do tipo quebrar os dentes de um jornalista ou moer uma empregada, sugere mais do que uma explosão isolada, né? Mais do que o temperamento de Worcaro. Ele revela um padrão de comportamento dentro de uma estrutura que funcionava com métodos de pressão e vigilância. Também foi descoberto uma estrutura organizada, como uma espécie de milícia corporativa que atuava de forma remunerada para monitorar jornalistas, levantar informações sobre adversários e acompanhar movimentações de pessoas consideradas estratégicas para os interesses do banqueiro, que inclusive em uma mensagem ele chama Jair Bolsonaro de bócio. Idiota, seria isto, né? Por conta de uma resposta que Bolsonaro deu a um post de venda de títulos do Master. Isto mostra quem é de um lado e quem está do outro lado. Simples assim, nem vou entrar em detalhe porque não precisa. Agora, o aspecto mais surpreendente dessa engrenagem foi a descoberta de que integrantes do grupo teriam conseguido acessar os sistemas de informações ligados ao FBI, Federal Bureau of Investigation, né? A suspeita é de que essa base de dados estaria sendo utilizada para obter informações sobre rivais e antecipar possíveis investigações, ampliando aí a capacidade de vigilância do grupo. Entre os personagens que orbitavam esse núcleo, apareceu então o nome do tal Luiz Felipe Machado de Moraes, né? Mourão. Engraçado, os dois últimos nomes, os dois últimos nomes lembram muito bem alguns personagens da nossa política, né? Mas o nome aí, Luiz Felipe Machado Mourão, que passou a ser conhecido nos bastidores da investigação como sicário. E para quem não sabe, sicário tem um significado de sanguinário ou assassino pago. Sicário era um apelido. Muito bem, o tal sicário foi preso na terceira fase da Operação Compliance. Enquanto estava sob a custódia da Polícia Federal, suicidaram ele. Ele supostamente tentou se suicidar.
Socorrido e levado a um hospital, ele acabou tendo a morte encefálica, confirmada posteriormente pelos médicos. Muito bem. O episódio, obviamente, interrompeu uma linha de esclarecimentos. Com o camarada morto, não tem como prosseguir a investigação sobre ele, a não ser tudo aquilo que já se sabe, mas não o que ele poderia falar. Por isto, esse suicídio é para lá de suspeito. Né? Outro trecho das mensagens chamou a atenção por mencionar encontros do banqueiro com alguém identificado com o nome Alexandre Moraes. Coincidentemente, o mesmo nome do ministro do Supremo. É assim que a imprensa coloca. Se é que vocês me entendem, né? Enquanto isto, o caso começava a se expandir também para o terreno político. Conversas atribuídas a Vorcaro indicam que ele comemorou uma emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira que poderia beneficiar instituições financeiras como o Banco Master. A proposta previa elevar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que é aquele fundo que cobre os pequenos clientes dos bancos, né, os pequenos correntistas, num valor de até 250 mil. Segundo Ciro Nogueira, ele pretendia que esse valor fosse para 1 milhão, que os bancos garantissem até 1 milhão. E Vorcaro gostou demais dessa ideia. Né? Ou seja, ele celebrou ao se referir ao parlamentar como grande amigo. Que maravilha, né? Ciro Nogueira, um grande amigo do Vorcaro. Alguém se surpreende? Alguém vai ficar aí em depressão por causa disso? Meu Deus do céu! Aliás, é bom lembrar que nas mensagens ficou muito claro que tanto Ciro Nogueira, então presidente do PP, e o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, pegavam caronas no avião de Daniel Vorcaro, isso lá no final de 2024. Além disto, saiu outra informação também pela CNN Brasil, que uma troca de mensagens entre o ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior, pois é, ele mesmo, e o banqueiro Daniel Vorcaro, aparece no relatório da Polícia Federal sobre as investigações do caso Master. No trecho que foi aí selecionado nesse material, João Dória Júnior diz que tem escutado coisas que vão precisar de reação do dono do Banco Master. A CNN, segundo ela, teve acesso exclusivo ao material e transcreveu o trecho da seguinte forma: João Dória ligando e dizendo: amigo Daniel, boa tarde. Estou preocupado com você. Tenho escutado coisas que vão precisar de reação sua. Sempre com equilíbrio e ponderação. Claro, né? Mas jamais com o silêncio. Vamos agendar um café? O Vorcaro então responde: com relação a quê? E o Dória diz: a você, ao Maurício e ao banco, reservadamente. Vorcaro responde: não entendi bem, quer me ligar? E o Dória: ligo já. Essa conversa foi pega nas mensagens do telefone de Vorcaro. Também saiu a informação de que Daniel Vorcaro se encontrou com Hugo Mota e que o encontro que teve com o Inácio lá no Palácio do Planalto em 4 de dezembro de 2024 foi ótimo, segundo Vorcaro. Tudo isto nas mensagens de um único telefone. Nessa reunião com o Inácio estavam presentes o ex-ministro Guido Mantega, que era o consultor do Banco Master, ganhando 1 milhão por mês, o ministro Daniel Silveira, de Minas e Energia, e o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Muito bem. Aliás, em se falando do Inácio, saiu hoje no site Metrópolis
que o Inácio, juntamente do Paulo Okamoto, transferiram 873 mil para Lulinha em dezembro de 2023. O Inácio transferiu o dinheiro em 3 transações. 2 desses pagamentos, um de R$ 244.800 e outro de R$ 92.400, foram feitos no dia 27 de dezembro de 2023. Outro pagamento de 384 mil foi feito por Lula a Lulinha em 22 de julho de 2022. Os depósitos partiram de uma conta do Inácio na agência do Banco do Brasil de São Bernardo do Campo. Na mesma data de julho de 22, o petista Paulo Okamoto, então diretor do Instituto Lula, transferiu mais R$ 152.488 para o Lulinha. Muito bem, essas informações constam da quebra de sigilo de uma das contas de Lulinha. É bom lembrar que o Flávio Dino bloqueou a quebra de sigilos da parceira, da amiga do Lulinha, né? Mas não do Lulinha. O bloqueio de quebra de sigilo de Lulinha não foi derrubado por Flávio Dino. É bom que fique claro. Como revelou a coluna, o filho do presidente da República movimentou cerca de 19 milhões e 300 mil reais nesta conta bancária em 4 anos, de 2022 a 2025. Agora, a coluna de Igor Gadelha, lá no Metrópolis, aponta que aliados de Lulinha disseram que parte do valor movimentado por ele na conta era de uma herança. Puxa vida, hein? Que coisa, hein? Herança de quem? A Marisa faz muito tempo que faleceu, hein? Não é por nada, hein? E todos os ganhos dela vendendo Avon, realmente era uma coisa espetacular, mas faz muito tempo. Ô, herança demorada essa, hein? Muito bem, é o que diz a imprensa aí, eu não vou entrar em detalhes. Agora, segundo o inquilino do Palácio do Planalto, claro que ele vai dizer que esse dinheiro, conforme diz a imprensa, é uma herança. E vai ficar por isso mesmo, mas eu quero saber se ele vai ter que explicar em 24 horas, 48 horas, 72 horas, como foram feitas essas transferências, de onde veio o dinheiro, lá para o Supremo Tribunal Federal. Será que ele vai ter esta importunação ao presidente da República? Pois é, meus amigos. Até onde isto vai, eu não sei. Mas que já ultrapassou qualquer bom senso imaginário dentro de um esquema dentro de um escândalo de corrupção, isso já passou. Nem o mais pessimista brasileiro conseguiria imaginar a existência de um escândalo desse tamanho envolvendo tantas fontes diferentes, instituições, políticos, banqueiros. Mas, aquele tal negócio, não foi por falta de aviso. Nosso presidente avisou, né? Será que Jair Bolsonaro tinha mesmo alguma condição de fazer um governo dentro do previsto, dentro do que ele imaginava, em um ambiente tão tóxico como este? Agora nós conseguimos entender o que foi feito contra Jair Bolsonaro e por que foi feito. Porque com uma Polícia Federal nas mãos do então ministro da Justiça André Mendonça, né, não vamos nos esquecer disto, até porque não deixaram colocar o Ramagem, e num ambiente onde Jair Bolsonaro levava à risca a questão de jogar dentro das 4 linhas, é claro que ele estava atrapalhando o sistema. O sistema não estava contente. Onde já se viu bloquear tanta mamata aí, tanto dinheiro jorrando pelo ladrão, ou pelos ladrões, né? Portanto, esse caso do Workari
reúne bilhões bloqueados, mensagens explosivas, suspeitas de espionagem internacional, possíveis conexões políticas, intimidação contra jornalistas e até um episódio trágico envolvendo a morte aí do tal sicário, que ainda vai ter que ser explicado, né? A Polícia Federal vai ter que desenhar e mostrar por A mais B como aconteceu e o que aconteceu. Eu diria o seguinte, para quem assistiu aquele filme de nome Cães de Aluguel, vai se lembrar de uma cena final onde aparece uma roda de assaltantes, todos com as armas apontadas uns para as cabeças dos outros. Um círculo, cada um com um revólver na cabeça do outro. E é mais ou menos assim que vejo os bastidores desses escândalos que se entrelaçam dentro do Brasil. INSS, Banco Master, PT, STF, todos envolvidos direto ou indiretamente nessa roda de contraventores com uma arma na cabeça um do outro. E aquela casa lá em Trancoso também não deixa de ser um canhão na cabeça de muita gente, né? Muito bom. Agora, certamente, meus amigos, o Brasil não morre de tédio. E, a meu ver, o Brasil está sendo governado por psicopatas. Não existem outras explicações. E para mostrar que não estou ficando louco, vejam só o que surgiu agora, hoje, agora há pouco. Estou gravando esse vídeo 3 horas e 40 minutos. A investigação conduzida pela CPMI do INSS afirma ter encontrado indícios de ligação entre operações suspeitas dentro do sistema previdenciário e o grupo empresarial JIF Investimentos, dono da JBS dos irmãos Batistas. A JIF é dos irmãos Batistas, mas eles montaram a holding, né? Ou seja, eles estão envolvidos em tudo. É na agropecuária, é em poço de petróleo na Venezuela, é na política americana, é aqui dentro de Brasília. Segundo integrantes da comissão, documentos e cruzamentos de dados analisados nas últimas semanas apontam o que eles descrevem como digitais da empresa em movimentações financeiras investigadas no escândalo que envolve fraudes contra aposentados e beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social. E para integrantes da CPMI, o objetivo agora é seguir a trilha do dinheiro. Os parlamentares pretendem identificar se houve repasses indiretos, contratos suspeitos ou operações que possam ter servido como ponte entre empresas intermediárias e o esquema de fraudes investigados dentro do sistema previdenciário. É uma coisa lamentável imaginar o sistema mafioso de corrupção dentro do Brasil. É impossível vislumbrar a curto e médio prazo uma mudança no Brasil. Acreditem no que eu vou dizer, nem as eleições de outubro próximo irão mudar o Brasil. Porque as artimanhas e as entranhas da política estão tão envolvidas que muita coisa de pior pode acontecer para evitar uma descoberta total de tudo que foi feito até hoje. Vamos tirar como prova o sicário, que não durou, sei lá, 1 hora na Polícia Federal. Vai saber, né? Aliás, ele estava preso em uma cela onde estava um outro detido, também da turminha, do grupo do WhatsApp com o nome A Turma, que é um ex-policial federal que conhece muita gente dentro da Polícia Federal. Eles estavam juntos na mesma cela. Dizem que esse ex-policial federal é quem sabe mais do que o sicário sabia. Vamos aguardar. Agora,
Mudando de assunto e falando aí do conflito envolvendo o Irã e os Estados Unidos, isso acabou produzindo uma cena diplomática curiosa no tabuleiro internacional. E como sempre acontece nesses episódios, alguns governos revelam mais sobre sua real posição no mundo do que gostariam de admitir. E foi exatamente o que ocorreu quando a escalada militar liderada pelos Estados Unidos provocou um choque diplomático com a Espanha. Madrid tentou inicialmente ensaiar aquele velho discurso europeu de autonomia estratégica, insinuando desconforto com as operações americanas e tentando parecer um ator independente no cenário global. Lembrou do Petro, lá na Colômbia, viu? Mas bastou a temperatura subir um pouquinho para que a realidade geopolítica se impusesse com uma rapidez quase constrangedora. Washington deixou claro que as operações militares exigiriam cooperação plena dos aliados, daqueles que fazem parte da OTAN, especialmente aqueles que hospedam infraestrutura estratégica das forças americanas, porque os Estados Unidos têm uma base militar na Espanha. Foi nesse momento que o tom espanhol começou a mudar discretamente. A porta-voz da Casa Branca, Carolina Leavitt, tratou de lembrar publicamente aquilo que nos bastidores já era óbvio. As Forças Armadas dos Estados Unidos estavam coordenando diretamente com seus homólogos espanhóis e esperavam que toda a Europa colaborasse com a missão. A mensagem foi diplomática no formato, mas cristalina no conteúdo. Em outras palavras, não havia muito espaço para bravatas políticas da Espanha. E como costuma acontecer, quando Washington fala em tom firme, os países mudam de opinião. E Madrid rapidamente ajustou o discurso. O governo espanhol acabou cedendo aos avisos vindos da Casa Branca e passou a cooperar com a movimentação militar, numa demonstração clara de que, apesar de toda a retórica europeia sobre soberania estratégica, a realidade ainda coloca os Estados Unidos como força que dita o ritmo, quando o assunto é segurança internacional. Foi um daqueles momentos em que a diferença entre discursos políticos e capacidade real de poder fica exposta de forma quase didática. Mas se a Espanha ao menos tentou fazer um pequeno teatro diplomático antes de se alinhar, o nosso governo brasileiro conseguiu protagonizar uma cena ainda muito mais grotesca. Enquanto o cenário internacional se reorganizava em torno aí da escalada envolvendo o Irã, o presidente Inácio resolveu entrar na conversa ao telefone com o primeiro-ministro espanhol para tratar justamente do conflito. Por que ele não ligou para o Trump para tratar do conflito? Por que não ligou para Netanyahu? Ou para seus ídolos ayatolás? Foi ligar para a Espanha para quê? O resultado foi o esperado. Declarações repletas de boas intenções e retóricas em que o governo brasileiro tenta posar como mediador global, enquanto mal consegue administrar a própria turbulência política aqui dentro do Brasil. Brasília e Madrid divulgaram que suas posições sobre o conflito eram convergentes, defendendo negociações e diálogos diplomáticos. É o tipo de posicionamento que soa muito elegante em notas oficiais, mas que tem impacto real zero quando as decisões estratégicas estão sendo tomadas por Washington, Tel Aviv e Teherã. O curioso é que essa aproximação entre o Inácio e o governo espanhol acaba revelando algo quase simbólico. Dois países que gostam de falar, gostam de bravatas e gostam de ser protagonistas do sistema internacional, mas
quando a pressão geopolítica realmente aumenta, eles acabam aceitando decisões tomadas por outros, principalmente os centros de poder. Como sempre, o Brasil prefere cultivar aquela ilusão de protagonismo diplomático, enquanto sempre fica no banco de reservas durante os grandes movimentos do mundo. Assim, o episódio acabou expondo dois tipos distintos de fragilidade política. De um lado, a Espanha demonstrando que sua autonomia estratégica tem limites, bastante restritos, diga-se de passagem, principalmente quando Washington levanta a voz. E do outro lado, o governo brasileiro tentando ocupar um papel de árbitro moral da política internacional, enquanto sua influência real no conflito é praticamente inexistente. No fim das contas, enquanto alguns países decidem, outros obedecem. E há ainda aqueles que apenas comentam o jogo, mas do lado de fora do campo. Então, meus amigos, essa é a nossa situação. Um governo enterrado em corrupção, envolvido direta ou indiretamente nesses escândalos, que com certeza está ciente de tudo que está acontecendo e já estava antes. O máximo que faz é tentar ocultar, e ainda por cima um governo passando vergonha a nível internacional. E nós do lado de cá, começando a enxergar que já a própria imprensa, que agora está choramingando, se dizendo perseguida, vão começar a admitir a verdade de que o Supremo, nas mãos do xerifão, exagerou demais na dose, de que não havia motivos reais para prender nenhum manifestante conservador, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, e de que nunca, jamais, em momento algum, ocorreu aquela tentativa de golpe de Estado. Não demora muito e essas informações começarão a pipocar na imprensa. Podem esperar. Por hora, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o like. Se inscreva no canal, é de graça, Participe do Terra Brasilis News como membros, se quiserem. É só clicar no botão aí abaixo do vídeo. E eu espero que vocês tenham um excelente final de noite. Muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.